Boa tarde para quem já estiver assistindo, para quem for assistir no YouTube depois, porque eu estou fazendo esse vídeo para colocar agora para vocês, mas a intenção dele é colocar no YouTube para que mais pessoas possam assistir. Seguinte, antes de entrar na discussão específica, eu vou dizer por que eu estou fazendo esse vídeo. Nós sabemos, aí temos esse caso do José Maier já faz aí algumas semanas, talvez até um mês, onde ele está sendo acusado de ter passado a mão na genitália de uma funcionária da Rede Globo, funcionária essa que era figurinista, alguma coisa do tipo, independente. A questão inicial foi essa, ela o acusou de ter assediado no sentido de palavras e também fisicamente no sentido de passar a mão na genitália dela sem que houvesse a autorização. Posteriormente a isso, houve a assunção da responsabilidade pelo ator José Maier e pela Rede Globo, e com algumas punições, assim, independente. A menina disse que estava satisfeita com essa situação. Logo depois, ainda essa semana, nós tivemos mais uma notícia, que não tem absolutamente nada a ver com o crime, dizendo que essa menina e o José Maier teriam tido um caso, que isso seria coisa de ressentimento, porque o caso acabou, coisa do tipo, coisas que seriam indiferentes, porque mesmo se ela tivesse tido um caso com ele, se naquele momento em que houve a forçação de barra, que ele passou a mão na genitália dela, não houvesse autorização, mesmo que tivesse essa situação de um relacionamento anterior ou não faria a menor diferença para a constituição de um crime ou não. Isso, na verdade, é aquela tática de sempre, você tenta desconstituir a personalidade, a moral que a vítima tem, com o objetivo de tirar um pouco do peso das palavras dela. Aí, hoje, pelo menos eu vi só hoje, nós tivemos a resposta dessa menina. E na resposta dela me chamou a atenção um ponto muito interessante. Ela disse que, na verdade, não teve caso nenhum, mas que ela não queria levar isso para frente. Mas aí chegamos a um ponto que ela disse que o delegado chamou ela para ir até a delegacia e ela se recusou a ir até a delegacia. E esse delegado disse a ela que se ela não fosse, ela estaria incorrendo no crime de desobediência. Ela, em reação, disse que não teria que ter ido à delegacia, pois se trata de um crime cuja ação penal, cuja a iniciativa da delegacia depende da vítima. Não pode ser feita por iniciativa própria do delegado. Aí surgiu o ponto que me levou a gravar esse vídeo. De que crime nós estamos falando? De que circunstância nós estamos falando? Será que o crime que foi cometido, ou supostamente cometido, pelo José Maier é um crime de ação penal pública condicionada à representação? Ou é um crime de ação penal pública incondicionada à representação? Esse é o objetivo desse vídeo, esclarecer que se houve crime, qual seria esse crime e qual o tipo de ação necessária para esse tipo de crime. Então vamos separar os fatos. Primeira coisa, quando a gente fala do crime de estupro, que está presente lá no artigo 213 do Código Penal, hoje em dia ele é extremamente abrangente, ele inclui praticamente quase qualquer ação que você possa ter, desde que com violência ou grave ameaça, que possa vir importunar o pudor, ou seja lá qual for a situação sexual de alguém. Então, o estupro, dentro dessa circunstância, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque o estupro atinge a vítima, seja essa vítima homem, seja essa vítima mulher, de maneira tão profunda que o Estado dá a ela a escolha de ela processar aquele agressor ou não. Às vezes, para a vítima, pode ser melhor conviver com aquela dor do que ter que processar aquele cara ou aquela mulher e ficar vendo a cara dele, relembrando todos os fatos que aconteceram, independente do motivo. Não estamos aqui para julgar se a vítima deve ou não deve fazer representação, tampouco se essa vítima do José Maier deveria ou não deveria levar esse processo para frente. O ponto é, o Estado dá essa possibilidade. Vítima de estupro ou da maioria dos crimes sexuais. Se por acaso você quer processar, eu, Estado, vou processar. Se você não quiser processar, eu, Estado, vou me resguardar ao meu cantinho e não vou processar ninguém. Para isso, ele pede que seja feita uma representação criminal. Então, o estupro, assim como outro crime possível nesse caso, que seria o assédio sexual, o estupro está no 213 do Código Penal, tem lá uma pena de 6 a 10 anos, e o assédio sexual ele está no 216A do Código Penal, tem uma pena de 1 a 2 anos, uma pena bem pequena, mas todos são dentro do rol dos crimes sexuais, e eles dois têm a possibilidade de ser de ação penal pública
condicionada à representação. Possibilidade não, obrigatoriedade de ser ação penal pública condicionada à representação. Então, se for um desses crimes, ela está certa. O delegado só pode iniciar, continuar as investigações, o processo só pode começar, vai haver uma condição para que esse processo comece. E essa condição é a existência de uma representação. Se ela não quer representar, o processo não pode começar. E, de qualquer forma, ela não querer comparecer para acusar alguém, não é obrigação você aparecer, então você não responde pelo crime de desobediência. Acredito até que ela deva ter recebido uma intimação. A intimação da polícia normalmente vem com um texto padrão, dizendo que se você não comparecer, você pode responder por desobediência, e não separam se é um crime específico ou não, vem aquele negócio padrão. O ponto é, se o crime, se a situação não configurar o crime de estupro, tampouco o de assédio sexual, o que ela configuraria? Aí nós teremos que sair do Código Penal e ir para a Lei de Contravenções Penais, Lei 3.688 de 1941. Na Lei de Contravenções Penais, nós temos uma contravenção que está lá no artigo 61, que nós chamamos de importunação ofensiva ao pudor. É uma contravenção penal, portanto, é um crime pequeno, é um crime mínimo, é um negócio que a pena dela ainda está em contos de réis, para você ter uma noção. É uma pena de multa que vai de X a X contos de réis. Então é antigo, muito antigo, 1941, hoje em dia praticamente não tem aplicabilidade nenhuma, mas é a saída quando você não tem, dentro do crime sexual, nenhum dos outros tipos penais que estejam no Código Penal. Então, se o ato, ele é um ato que atinge o pudor da vítima, porém ele não é um crime sexual porque ele não teve violência ou grave ameaça, então ele cai na Lei de Contravenções Penais, no artigo 61 dessa lei especificamente, que é a importunação ofensiva ao pudor. Então, no caso dela, eu vejo como duas possibilidades. Claro, dentro do traçado do depoimento que ela deu inicialmente, da carta pública que ela fez inicialmente, descrevendo como é a ação dele. Não estou dizendo que aconteceu, tampouco que não aconteceu, ou menos que aconteceu dessa forma que ela está dizendo. Estou dizendo que do jeito que ela falou, que ele atingia verbalmente, dizendo que queria ver os seios dela, que seriam muito bonitos, e que ele chegou ao ponto de colocar a mão na genitália dela, de susto, de nopino, sem que ela percebesse e sem a autorização dela, essa situação em específico, ou ela seria assédio sexual, e para ela ser assédio sexual do artigo 216-A, teria que ter a questão de ele utilizar a superioridade hierárquica dele dentro do trabalho como finalidade de assédio. Então ele tem que usar isso para que o assédio se consume, para tentar forçar a ter algum tipo de relação. Mas o que melhor se encaixaria seria o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, a 3.688 de 1941. E pelo artigo 61, que seria importunação ofensiva ao pudor, bom a gente fazer um aspas aqui. Como que eu vou diferenciar então, já que o estupro hoje está tão abrangente, ele inclui qualquer ato libidinoso contra a vítima, como que eu vou separar o estupro dessa questão da importunação ofensiva ao pudor? É simples. O estupro pressupõe violência ou grave ameaça. Se não tem violência ou grave ameaça, não é estupro. Se é um ato, se é um beijo roubado com violência ou grave ameaça, o crime é estupro. Se é um beijo roubado sem violência ou grave ameaça, é a contravenção penal, importunação ofensiva ao pudor. Então o que vai separar as duas circunstâncias, basicamente, é o tanto que foi feito, ainda estamos dentro de qualquer outro ato libidinoso, é claro que uma conjunção carnal, que um ato sexual anal, um ato sexual oral, é um pouco mais do que isso, eu estou falando dos atos libidinosos em si. Esse qualquer outro ato libidinoso, ele coloca muito parecidas as circunstâncias da importunação ofensiva ao pudor com a circunstância do estupro. O que vai separar os dois vai ser a existência ou não de grave ameaça. Então, professor, um beijo roubado na balada. O cara vem, eu virei e sem querer ele me acertou um beijo. Isso é estupro? Não, isso é importunação ofensiva ao pudor. Porque não teve violência ou grave ameaça. Foi feito de susto. O que eu acredito que tenha acontecido, pelo menos pela descrição que ela deu. Agora, o cara virou para mim e falou que queria um beijo. Eu falei, não, ele me puxou com o braço e me beijou. Aí é estupro. Aí é estupro. Se ele tem objetivo de relação sexual, se ele tem objetivo carnal, aí vira estupro porque houve a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. O que separa, o que nos importa aqui, pessoal, é que caso você entenda, e eu entendo que é, o artigo 61
da Lei de Contravenções Penais, da Lei 3.688, caso você entenda que o ato cometido se enquadra como importunação ofensiva ao pudor, os crimes da Lei de Contravenções Penais são crimes de ação penal pública incondicionada à representação. Então, qualquer das circunstâncias, eu digo crimes porque são crimes menores, qualquer das circunstâncias previstas na Lei de Contravenções Penais são de ação penal pública incondicionada à representação. Isso é o que diz o artigo 17 dessa lei. Então, se enquadra como contravenção penal, o delegado ele pode sim continuar o processo, continuar o inquérito, sem que haja a representação. Agora, se você entender que não, que houve pelo menos o assédio sexual, que ele utilizou mesmo de maneira velada, que ele utilizou mesmo de maneira velada a questão da superioridade hierárquica dele como um ator famoso, ou como um ator com muito mais prestígio dentro da casa, ou que tenha muito mais poder de barganha ou poder de negociação do que ela, aí você enquadraria como artigo 216A, assédio sexual. Nesse caso, a ação penal pública passa a ser condicionada à representação, como é no estupro. Ao meu ver, lembrando que eu não estou tentando não fazer nenhum juízo de valor, analisando apenas o que ela escreveu, estupro de forma nenhuma seria. Poderia ser ou assédio sexual, e eu não enxergo o assédio sexual porque eu não vejo a relação hierárquica, já que, em tese, o ator e o figurinista, eles não têm relações hierárquicas diferentes, eles são pessoas de setores diferentes. É diferente do ator e do diretor do ator, que é quem manda no ator. O ator e o figurinista têm funções diferentes. Eles não seria, dentro de uma escala hierárquica, apesar de parecer que o ator é mais do que o figurinista, acredito que não seja o caso, olhando com os olhos do direito penal, acredito que não seja o caso de uma superioridade hierárquica que pudesse caracterizar alguma coisa relacionada ao assédio sexual. Mas o ponto principal que eu queria conversar com vocês é o seguinte: se você entende que o ato cometido se enquadra no artigo 61 da Lei de Contravenções, se você entende que é importunação ofensiva ao pudor, o delegado está certo de continuar com o processo, independente de haver representação ou da vontade da vítima, porque é de ação penal pública incondicionada à representação. Se você entende que é o artigo 216A do Código Penal, que seria o assédio sexual, aí passa a ser condicionada à representação. Então, nesse caso, o delegado só pode começar, ele só pode dar continuidade, o processo só pode iniciar, o promotor só pode denunciar se ele tiver essa condição de procedibilidade, que é a existência de uma representação. Então, no assédio sexual, se a vítima não quer, o processo não anda. Na importunação ofensiva ou pudor, a vontade da vítima não me importa de forma alguma. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Eu fiquei com essa dúvida por causa dessa parte que ela disse que o delegado não poderia continuar o processo sem ela, então tinha que parar de importunar ela em relação ao processo. Vai depender de qual situação está sendo encaixado aquele fato. Se está encaixado numa situação, o delegado está certo. Se está encaixado em outra, o delegado está errado. Está errado, desculpem. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse vídeo, quem perdeu ou quem não conseguiu assistir, ele vai lá para o meu canal do YouTube, www.youtube.com/penal-é-legal. Lá você vai conseguir encontrar e eu acredito que ele vai ficar aqui no Facebook também e você vai conseguir ter acesso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.